Pessoal, nesse vídeo eu quero trazer um fato relevante envolvendo o Fundo Imobiliário de Logística, o BTLG11. Em breve, esse fundo pode ser aí o fundo de logística com a maior quantidade de imóveis, ultrapassando assim o HGLG11. E por qual motivo que eu falo isso? No dia de ontem, dia 15/4, o BTLG11, por meio da sua administradora, soltou um comunicado aqui para os seus cotistas falando sobre uma possível aquisição que ele vai realizar de alguns imóveis. Então, esse comunicado diz o seguinte, que o fundo ele celebrou uma intenção não vinculante de objeto a potencial aquisição de um portfólio composto por 11 ativos, preponderantemente localizados na cidade de São Paulo, sendo 93% da receita proveniente de ativos localizados em um raio de até 60 km da capital São Paulo. Pegando esses 11 imóveis, eles têm uma área total aqui de 550 mil metros quadrados de imóveis prontos. Então podemos ver que o fundo ele quer adquirir aí 11 novos ativos imobiliários, então galpões logísticos, que estão localizados ali até um raio máximo de 50 km da capital São Paulo. Então estão bem localizados. E pegando esses 11 ativos que ele quer comprar, somando, eles têm uma ABL, no caso uma área bruta alocável, de 550 mil metros quadrados de imóveis prontos. E como é que o fundo ele vai pagar essa aquisição? Então ele menciona aqui que a aquisição representa um montante de aproximadamente 1,75 bilhão de reais. No caso, o preço de compra desses 11 imóveis. E que ele vai pagar da seguinte maneira. A primeira parcela vai ser correspondente a 65% desse valor total de 1,75 bilhão, o que vai corresponder a aproximadamente 1,14 bilhão de reais, que ele vai pagar no dia de fechamento desse contrato. Então, 65% desse valor total de 1,75 bilhão, que corresponde a 1,14 bilhão, ele vai pagar no dia que realmente for finalizada essa aquisição. E a sua segunda parcela, que corresponde a 35% do valor total, e que em valores representa 610 milhões de reais, ele vai pagar daqui 18 meses, depois do dia de fechamento dos seus contratos. E isso vai ser corrigido anualmente usando o índice IPCA. A gestão aqui ela menciona também que o fechamento da operação será condicionado à verificação de condições precedentes usuais para esse tipo de operação, que quando verificadas, serão comunicadas ao mercado. Então ainda não foi finalizado, mas pelo jeito aí já está bem adiantada. E por último, ela menciona também que a gestora ressalta que permanece ativa no trabalho de aquisição de ativos diferenciados e otimização dos recursos do portfólio, sempre como prioridade a geração de valor para o fundo e seus cotistas. Então, se o fundo ele conseguir realmente aí, comprar esses 11 imóveis, vai ser muito positivo para o fundo. Lembrando que atualmente o BTLG11, aqui no seu último relatório gerencial, ele conta com 23 ativos. Então, com esses novos imóveis, ele passaria a ter, assim, 34 ativos imobiliários, vindo assim a ser o fundo de logística com a maior quantidade de imóveis que atualmente ele tem. Ele é um fundo bastante interessante. Aqui também podemos ver que no momento desses 23 imóveis, ele tem uma área bruta alocável aqui de 870 mil metros quadrados. Então, com mais 550, ele passaria a ter uma área bruta alocável ali de 1,4 milhão de metros quadrados, ficando assim um pouquinho acima do HGLG11, que no momento ele tem ali 1,4 fechado milhões de metros quadrados. Então vai vir a ser realmente um fundo muito grande. O BTLG11, eu pessoalmente invisto nele, gosto bastante desse ativo, ele tem mostrado bons números, tem se desempenhado muito bem, a gestão tem feito um bom trabalho. Aqui ao lado a gente pode ver alguns dos seus principais inquilinos, se destaca aqui em especial Assaí, Amazon, Ambev, Braskem, BRF, entre outras empresas bastante conhecidas. Ele tem aqui no total 64 inquilinos. Outro ponto que eu gosto bastante também com respeito ao HGLG11 é que atualmente 89% dos seus imóveis estão localizados no estado de São Paulo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que a maioria desses imóveis estão localizados a um raio de aproximadamente 60 km da capital São Paulo. Então, dos 23 imóveis que ele tem, 11 deles estão localizados aqui até um raio máximo de 60 km da capital São Paulo. Então estão muito bem localizados. Geralmente, imóveis bem localizados como esses dificilmente apresentam assim uma vacância física. E geralmente, quando mais bem localizados esses imóveis são, eles têm também um valor agregado muito maior. Então isso daí são pontos positivos
dos ativos do BT-LG11. Aqui em cima podemos ver que ele tem como seu indexador principal para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis o índice IPCA. Aqui podemos ver o setor de atuação dos seus principais inquilinos. Então se destaca aqui empresas do setor de logística e de desenvolvimento. A maioria dos seus contratos são contratos típicos. Aqui também podemos ver o tipo de ativos que atualmente ele tem. Então 93% dos ativos que ele tem, no caso dos imóveis, são voltados aí para a logística, 5% industrial e 1% aqui setor de varejo. Por último, aqui também no relatório gerencial você pode ver as informações correspondentes a cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Então pela imagem aqui vocês podem ver que são imóveis na sua grande maioria novos, muito bem localizados, vacância totalmente zero. Atualmente o BT-LG11 ele não apresenta vacância física, então todos os seus imóveis estão totalmente ocupados, não tem nada vago. Então ele está assim conseguindo gerar 100% da receita proveniente dos seus ativos imobiliários. Então descendo aqui, vocês podem ver cada um dos ativos que atualmente ele tem. Além disso, vale ressaltar que ele está vendendo aqui mais 2 ativos. Eram 3 no total, um deles ele já conseguiu vender. Tem esse daqui localizado lá em São Bernardo do Campo, que ele está em processo de venda. Ele já vendeu uma porcentagem e ele vai terminar de vender o restante. E tem esse outro ativo aqui lá de Santa Luzia, locado para a Ambev, que também está em processo de venda. Então são 2 ativos aí que ele vai realizar ganho de capital e consequentemente ele vai aí pagar esse ganho, esse lucro que ele tiver por meio dessa venda para os seus cotistas, melhorando assim um pouquinho os rendimentos que ele paga para cada um. Atualmente o fundo ele tem sim sua alavancagem, porém uma alavancagem muito bem controlada, né? Ele tem aqui uma dívida de 165 milhões de reais e se compararmos com seu patrimônio atual que passa aqui dos 2,3, então é uma alavancagem realmente muito baixa. Só lembrando que no momento o BT-LG11 está sendo negociado aqui a R$ 106, está com dividend yield aqui de 8,63%, uma valorização também nos últimos 12 meses superior a 10%. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo seria aqui os R$ 99,65, seu PVP está de 1,06 e atualmente ele tem aqui um patrimônio de 3,4 milhões de reais e um caixa disponível aqui para futuros investimentos de 1,8 bilhão de reais. Então ele tem dinheiro suficiente para poder comprar esses ativos que ele quer realizar aí essa aquisição. Então ele não vai ter que se alavancar para poder comprar esses ativos, já que ele tem dinheiro em caixa aí suficiente para poder adquiri-los. Conta atualmente com 316 mil cotistas, liquidez média diária superior a 15 milhões e seu último rendimento foi aqui de 76 centavos por cada cota que ele anunciou justamente no dia de ontem. E se pegarmos aqui o seu gráfico de distribuição de rendimento dos últimos 5 anos, podemos notar como ele vem aumentando aí no decorrer desse tempo. Então é um fundo realmente muito bom para se investir. Cabe aí um estudo mais aprofundado, né? Você que ainda não tem e se interessou em investir nele, estude e se aprofunde para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.